Bem, eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Levítico. Rogério, me devolve o celular, por favor, deixa ele aí. O pessoal vai agradecer por isso. Levítico 19, 14. Eu esqueci que eu ia precisar dele. Aqui, né? Tá bom. Pode ligar. Bem, o celular é porque vocês devem estar preocupados pensando assim, bem, ele não enxerga, né? Como é que ele vai ver o relógio? Eu realmente não vou ver o relógio. Então, eu estou pegando um fonezinho aqui no meu bolso, e o fone não é para ouvir música e não é ponto eletrônico, tá bom? É só para eu ouvir o celular e saber que horas são, para que vocês possam ter garantia de que o compromisso depois do culto não vai atrasar, né? Tá bom? Então, vamos lá. Levítico 19, 14, correto? É um texto que diz assim, não amaldiçoarás, é isso? Então, vamos ler? 1, 2 e... Amém? Vejam que especial atenção de Deus para dois grupos conhecidos de pessoas com deficiência, né? Os surdos e os cegos. Porque se você amaldiçoou o surdo, ele não está ouvindo, né? E o cego, por favor, sigam o que está aí, temam ao Senhor, não coloquem tropeços para mim, porque senão eu caio mesmo, não é? Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui diante de um tema desafiador. Obrigado porque, pelo Teu Espírito, o Senhor tem sensibilizado igrejas e pessoas acerca dele. Ó Senhor, principalmente na condição de pessoa com deficiência, eu te louvo por isso, porque isso é resposta da oração de nós que lidamos com dificuldades que o Senhor tem permitido. E temos aceitado da Tua parte, mas na certeza que o Senhor nos auxilia a cada passo e usa para isso também e principalmente a Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, agora são 8h11, viu? Eu tenho 30 minutos, correto? Que eu já gastei um pouquinho com a música. Bem, eu queria falar para vocês hoje sobre o tema inclusão. O tema inclusão, o simples fato de nós termos julgado o importante o bastante para refletirmos sobre ele hoje, amanhã pela manhã e à noite também, já demonstra que nós temos preocupação quanto a ele. Esse é daqueles temas que ninguém consegue ficar diante dele indiferente, algo do tipo, não é a minha área, não é a minha praia, eu não tenho nada a ver com isso, ou de alguma forma transferir. Porque ele nos desafia, ele mexe conosco. Ele se refere não a coisas, mas a pessoas. O tema inclusão, muitas vezes, ele é melhor internalizado por nós quando nós tratamos o seu oposto, a exclusão. Todos aqui já vivenciaram de alguma forma o sentimento de se sentir, o sentimento da exclusão, ou seja, se sentiram excluídos. Lembra quando você era criança? Eu sei que a sua memória é boa. E você vai lembrar de quando você foi excluído de uma brincadeira ruim, né? A gente se sente assim desprezado, rejeitado. Eu lembro que, vale dizer aqui um parêntese, eu não sou apenas cego. Eu tive paralisia infantil aos 6 meses de idade. Então, você me viu mancando, é por causa disso. Eu tenho sequela da poliomielite na perna esquerda. Fecha parênteses para dizer que eu me lembro de um fato que envolveu isso. Eu brincava de pique-pega com as crianças no pátio da escola durante o recreio na 4ª série. E teve uma vez que o menino, era a minha vez de pegar, e o menino assim claramente deixou eu pegá-lo. Sabe, ele quase que veio encostar em mim, né? Eu falei, não faz isso não. Ele, se eu não fizer, você não me pega. Eu falei, claro que eu pego. E aí ele começou a correr e eu corri até não aguentar mais e eu não pegava ele. Você sabe que criança tem uma sinceridade cruel, né? Ele virou, tá vendo? Você não dá conta. Olha, ele falou isso, eu não falei nada. Eu só dei as costas para ele, saí para ele não me ver chorando e fui para o banheiro para enxugar a lágrima, porque eu tinha descoberto que ele tinha razão. Durante todas as outras vezes que a gente brincou, os meninos deixavam eu pegar, porque eu realmente não dava conta de correr. Eles corriam com 2 pernas saudáveis, eu com meia.
Eu louvo muito a Deus por essa meia perna que me ajuda demais, mas não dava, né? Sabe quando os meninos iam jogar bola no campinho? Aí tinha 2 lá, para ou ímpar, ganhei. Agora cada um escolhe, né? E está você no grupo. Aí fulano, eles começam pelo melhor, né? E você não é o melhor. Então, fulano, ciclano, e você está vendo todo mundo indo e você ficando de fora. Acabou, todo mundo vira as costas, vai para dentro do campo e você fica de fora esperando pelo pior. Ou seja, que alguém machuque, que a mãe de algum venha buscá-lo, né? Para você poder entrar. Eu, no caso, eu decidi ser goleiro, porque ninguém queria ser goleiro. Mas o problema é que tinha aquela coisa de jogar golzinho, né? Então eu acabava ficando de fora. Sabe, na adolescência, juventude, quando você foi excluído da festa? Ou a turma foi no cinema e não te chamou, eles disseram que te esqueceram. Pediram desculpa. O problema é que você descobriu, não é que eles te esqueceram, eles nunca lembram de você. Ou então você não fala inglês e eles só querem ver filmes sem legenda. Ou quando você já não é tão jovem e entra num assunto, né, o pessoal está conversando e você tenta entrar, a hora que você fala, todo mundo olha para você, faz um silêncio e continua. Tipo assim, se toca. Enfim, são muitas as situações em que a gente se sentiu mal por se sentir excluído. O nosso mestre conhece esse sentimento. Em João se diz o quê? Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Isso é de doer, porque ele não veio para estranhos, para conquistar a simpatia. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus conheceu essa exclusão mesmo antes de nascer, não havia lugar para ele nascer. E muito pior do que se sentir excluído, queriam matá-lo, é quando ele foge para o Egito. Bem, a começar da cidade onde ele nasceu, né? Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os religiosos da época, os judeus, o rejeitaram duramente. Se alguém o seguir, se alguém o ouvir, não entra na sinagoga. Mas a pior exclusão, Jesus a aceitou por amor a nós. Repare que em todos os evangelhos, Jesus inaugurou uma forma de relacionamento com Deus até então desconhecida. Ele, quando orava publicamente, nós podíamos ouvir-o dizer, Pai. Inclusive foi ele que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Os judeus não oravam assim. A única vez que Jesus, ao orar, de forma que pudéssemos ouvir, não se referiu a Deus como Pai, foi quando na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele repetiu o que o salmista disse, para falar do momento em que ele foi excluído da comunhão com seu Pai. E ele fez isso para que nós fôssemos incluídos na família de Deus, nós fôssemos incluídos no reino de Deus, nós fôssemos incluídos na aliança de Deus conosco. Ele sofreu a exclusão para que você fosse incluído. Por isso, quando você se sentir excluído, saiba que ao falar com Jesus, Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E não só por isso, porque o seu Espírito habita em nós. E desde que Ele nos incluiu por seu amor, Ele nos concedeu a bênção da presença desse Espírito que nos dá a graça de prosseguirmos, apesar de qualquer exclusão nesse mundo, porque nós fomos acolhidos por quem mais importa, o Senhor da graça e amor. Amém? Bem, a questão da exclusão, ela é desafiante para nós também, porque nós precisamos ter uma noção acerca de como lidamos. É necessário que a gente tenha uma boa dose de amor, graça e misericórdia para conosco mesmo, para que não fiquemos olhando para o passado, de modo a nos culparmos tanto em função de alguma coisa que descobrimos, meu Deus, como que eu fazia isso? Ou como que eu não fazia aquilo, a ponto de nos desqualificarmos para qualquer ação de agora e para o futuro. Então, ao descobrir, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que ela fala, isso quando alguém faz é terrível para mim, aí você fala, meu Deus, eu fazia isso, eu fazia até brincadeiras. Entenda, é só pedir perdão, é só reconhecer e é só recomeçar. Com o Senhor a gente sempre pode recomeçar. A gente precisa entender que a avaliação quanto a se nós estamos de alguma forma excluindo, consciente ou inconscientemente, se a gente está incluindo, mas não está fazendo tão bem quanto poderia, tudo isso são sentimentos que brotam no coração de alguém que está preocupado com o outro. Porque quem não se preocupa,
não vai se importar com nenhum contexto com relação ao que os outros pensam, se estão incluídos ou se estão excluídos. Mas quando a gente pensa nos outros, talvez deixemos de pensar na gente, porque há um contexto em que as pessoas se auto-excluem. É quando eu decido que eu vou me excluir da comunhão da igreja, da comunhão com a família, da comunhão com alguns amigos ou com uma pessoa. É quando eu fui ferido e eu acho que aqueles que me feriram não sentiram dor nenhuma, então eles me devem. E mesmo que eles me busquem pedindo perdão e reconciliação, eu insisto em negar a eles a minha presença. Quando eu os vejo falando, por favor, venha, eu me delicio em dizer, não, porque eu quero que eles sofram. Eu quero que eles paguem pelos que eles fizeram. Eu não quero oferecer perdão. Os perdoados têm que perdoar, porque não há nada que aconteça nessa vida que se iguale à falta que cometemos para com Deus e ao perdão que dele recebemos. Mas nós chegamos ao ponto de nos excluirmos da comunhão, esquecendo até de quem estabeleceu um sacramento, o da ceia, onde sobre a mesa nós temos pão e vinho, para simbolizar o corpo que foi ferido e o sangue que foi derramado, e foi por nós. E quando a gente se exclui de tanta coisa, a gente se exclui de uma mesa, que para que pudesse existir, o Filho de Deus se entregou por nós. Nós negamos a Jesus a nossa presença em torno da mesa. Nós negamos a Jesus participar daquela que ele disse, eu instituirei, a saber, a igreja. Talvez você esteja olhando para a igreja e vendo muitas falhas, e você que foi ferido tem receio de voltar e ser ferido de novo. Olha, talvez você entenda que está demorando demais essa igreja melhorar, mas eu quero dizer para você que o trabalho do Espírito Santo no aperfeiçoamento da igreja, ele continua. E você verá, junto com a milícia celestial, no dia das bodas do Cordeiro, a noiva. Quando essa noiva aparecer e colocar o pé no tapete, a milícia celestial vai olhar para ela e vai falar, não que ela tem falhas. Repare que o cabelo não está bem. Repare que o vestido tem um defeito. Todos vão olhar, se maravilhar e dizer, ela é linda. É assim que Deus vai nos apresentar. A realidade é que nós não somos como éramos. Graças a Deus vocês não me conheceram antes que Cristo me alcançou. Nós ainda não somos tudo que Deus quer que nós sejamos. Mas pela graça de Deus nós somos o que somos. E é esperando que as pessoas vejam Cristo em nós, que nós nos dispomos a considerar sempre, não como opção nos afastar, mas como única escolha, congregar. Porque toda vez que a gente está em torno da mesa e olha para os lados e vê pessoas, a gente está vendo aqueles por quem Cristo morreu e pessoas que vão continuar conosco em comunhão na glória. Amém? Esse movimento de olhar para dentro e olhar para fora, ele é muito comum nas Escrituras. Como eu falei da ceia, você pode lembrar do texto, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si e olha se você de alguma forma está punindo alguém. Mas ao mesmo tempo, lembre-se do que disse Jesus com relação aos campos. E foi cantado aqui hoje. Erguei os olhos e vede. Então a gente olha para dentro, ama a Deus acima de todas as coisas. Eu amo ao próximo, erguendo os olhos e vendo a necessidade deles, como eu amo a mim mesmo. Eu quero incluir, eu não posso me excluir. E se eu quero incluir, eu preciso estar. Para que o que chegar entenda que a minha presença ali é a melhor forma de dizer, esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que Jesus chamou de casa de oração. As pessoas com deficiência, e não só elas, mas todas as que sofrem, elas têm uma inclinação natural, como todos os pecadores, aqui somos todos, né? De procurar um culpado. Então, se a pessoa não crê em Deus, ela não vai pensar em culpar a Deus, mas se ela tem uma mínima dimensão de Deus, ela acaba chegando na conclusão que Deus é culpado pelo sofrimento dela. Por quê? Ela pensa assim, houve falha médica, mas Deus podia evitar.
fulano me traiu. Deus podia evitar? Claro, Deus podia evitar tudo. Nós também podíamos ter evitado a queda. Adão e Eva tinham a condição de dizer não para o pecado, mas disseram sim. Após o pecado veio tudo isso que Jesus chamou de aflições. No mundo tereis aflições. Portanto, no fundo, quando uma pessoa culpa a Deus pelo seu sofrimento, de forma velada e aberta às pessoas ou instituições, nada vai se resolver. Ainda que todas as pessoas e instituições se prostrem diante dela pedindo perdão e se colocando até dispostas a sofrer de alguma forma, como se fosse possível, para pagar a culpa. O problema dela é com Deus. Ela não chegou à conclusão de que o mal nesse mundo não é uma culpa de Deus, mas nossa. Após o pecado que vieram os vírus, as bactérias e tanta coisa. E nas Escrituras nós vamos encontrar muitas passagens demonstrando essa expressão do amor de Deus preocupado com isso no tempo presente e para a eternidade. Marcos, no capítulo 1, verso 40, e até um pouquinho antes, fala da cura de um leproso. Um pequeno parêntese aqui, porque entre as pessoas com deficiência há uma grande preocupação com nomenclatura, não é? Então, e as pessoas que não têm deficiência têm mais medo ainda, que elas chegam assim, e se eu falar errado, né? Um bom caminho é PCD, pessoa com deficiência, depois você completa, né? Pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência física. Mas, ao olharmos para os escritos da Bíblia, é evidente que ela não tinha nenhum desejo, até porque foi traduzido do grego, e há quanto tempo, com aquela nomenclatura antiga, ferir qualquer pessoa. Olha a mensagem como um todo, não se perca numa palavra. Algo que é necessário para quem tem deficiência é não olhar só o que a pessoa disse, mas olhar a intenção com que ela disse. Ela falou com amor, a palavra foi errada, mas o sentimento era o melhor. Nesse texto, a Bíblia fala, o evangelista Marcos fala, que Jesus ele saiu pregando pelas cidades. E ele chega em uma cidade e vem ao encontro dele um homem leproso. Este homem, segundo a lei em Levítico, não poderia entrar na cidade, não poderia se aproximar de um homem. Esse ato poderia levar pessoas da cidade a apedrejá-lo até a morte. Significa dizer que ele não teve por preciosa a sua própria vida ao ir ao encontro de Jesus. Ele tinha uma convicção que ele expressou naquilo que disse a Jesus: se quiseres, podes me purificar. Ele disse algo fascinante, porque a verdade é essa com relação a Deus. Tudo que Deus quer, Ele pode, mas nem tudo que Ele pode, Ele quer. Jesus não curou todas as pessoas com hanseníase da época. Tanto era verdade que Jesus disse: quero ser limpo. Interessante que Jesus toca no homem, não precisava, mas tocou. Alguém que tocasse no leproso ficaria imundo, contaminado. Imagine que você estivesse assistindo a cena, aí Jesus toca no leproso e alguém fala: olha, ele tocou, ele ficou contaminado. E aí você diria: ele tocou em que leproso? Cadê o leproso? Ele foi curado. E aí Jesus diz para ele: olha, agora você vai fazer o que Levítico, que falou que era para você ficar fora, que você vá até o sacerdote, se apresente para que ele certifique que você foi curado. Você vai oferecer um sacrifício em gratidão, e depois o próprio fato do sacerdote reconhecer isso servirá de testemunho para todos. A Bíblia fala que Jesus foi severo, falou sério. O que aconteceu? Aquilo que Jesus já sabia também, né? O homem saiu falando para todo lado, ele me curou. De sorte, diz a Bíblia, que Jesus não podia mais entrar em nenhuma cidade. Ele ficava nos desertos, lugares afastados, e as pessoas iam ao encontro dele. Vocês perceberam o que aconteceu? No início, Jesus estava indo por todas as cidades. Aquele homem não podia entrar em cidade nenhuma. Agora se inverteu. Aquele homem foi por todas as cidades, e Jesus não podia entrar em cidade nenhuma. Ele aceitou se excluir para aquele único homem ser incluído. Ele poderia ter evitado aquilo tudo,
e continuar seu caminho pela cidade de forma confortável. Mas o amor, ele assume o que for necessário, ainda que seja por uma única pessoa. Esse é o Cristo em que cremos, o Filho do Deus Altíssimo, que nos ama. E porque nos ama, diante da nossa culpa, ele teve a providência de prover para todos nós neste mundo auxílio. Porque esse Cristo que curou o leproso não está mais andando entre nós. Ele já voltou, mas não nos deixou órfãos, enviou o seu Espírito. E o seu Espírito repousa na vida de cada um que recebeu a Cristo. E todos que receberam a Cristo devem ser como um apenas. E esse um é a igreja. E a igreja tem várias imagens na Bíblia para descrevê-la. E uma delas é a de um corpo. Jesus não está fisicamente andando entre nós, mas a igreja está. Há pessoas que, a essa altura, com deficiência, pedem a Deus que se lembre delas, pedem a Deus que as ajude, pedem a Deus que as acuda, às vezes em coisas as mais simples. É verdade que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa muito na parte arquitetônica, as barreiras físicas, mas as barreiras que as pessoas com deficiência mais enfrentam são as atitudinais. É quando o cego que precisa de um auxílio e ouve que uma pessoa se aproximou porque ouviu os passos, pergunta, tem alguém aí? E a pessoa não fala nada. Porque ela entende que se ela ficar em silêncio, ela é invisível, o cego não pode vê-la. Não é? Ou é aquela pessoa que está lutando com a sua cadeira de rodas, diante do obstáculo, e olha para quem passa e a pessoa olha para o chão, olha para qualquer lado. Ou alega que não pode dar o menor auxílio e nem buscar auxílio. É o surdo que está com dificuldade e tenta se expressar e pedir ajuda, mas as pessoas só fazem assim, já que ele enxerga, né? Enfim, a indiferença, ela dói mais nos gestos. Porque com as palavras as pessoas com deficiência meio que já estão acostumadas, né? Porque falar é bem mais fácil que fazer. Portanto, o pior não são as palavras que caem. O pior são os gestos que não são correspondentes ao que foi dito. E é nisso que a gente não quer cair. Até porque nós descobrimos algo maravilhoso em Jesus. Marcos 10:45 diz que ele veio para servir e não para ser servido. Aí você diz, mas era Jesus, um caminho de sacrifício. A Bíblia disse que ele verá, lá em Isaías, o seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Paulo fala acerca de Jesus, que ele nos ensinou que é melhor dar do que receber. Nós descobrimos por toda a Bíblia que é melhor ser uma bênção do que ser abençoado. Mas o nosso coração, influenciado principalmente pelo velho homem, não quer acreditar nisso. Ele quer ser abençoado, ele quer ser servido. Ele não quer esperar para ver se haverá recompensa ou realização no seu penoso trabalho. Mas a verdade é que é isso que o Evangelho nos propõe. Se você quiser ser servido nessa vida, você passará por muitas frustrações. Agora, se você quiser servir, pode ter certeza que a realidade que abençoa os idosos, os deficientes, né, as pessoas com deficiência, ela vai se estender a muitos outros grupos, aos idosos, às pessoas com mobilidade reduzida, porque fizeram uma cirurgia, a mulheres grávidas, a crianças até. Você vai encontrar, sim, pessoas cegas com dificuldade para fazer compras no mercado. Nesse mesmo mercado você vai ver uma pessoa usuária de cadeira de rodas sem conseguir pegar as coisas que estão no alto. Você verá uma pessoa surda que não é oralizada, não consegue ler lábios e não sabe português, só libras, também um pouco perdida. Você verá que é a pessoa que tem autismo, suporte, digamos 2, enfim, muita dificuldade em meio a toda aquela barulheira de um mercado. Tudo isso no mercado, onde todos nós vamos. E você pode ajudar, mas talvez você ache que isso é tão pouco. Primeiro, quem vai ver, né? Porque hoje em dia é assim, né? O que a sua mão esquerda faz, a direita faz a selfie, né? E talvez você queira fazer algo bem mais grandioso. E por isso você acaba não fazendo nada.
quando o que a pessoa precisava era algo simples. A maioria das coisas que a gente precisa no dia a dia são simples, não são grandiosas. Mas as pessoas querem fazer coisas grandiosas. Nesses dias, o nosso convite a você é para erguer os olhos e examinar o coração, para perceber que você está incluído num grupo que vai morar no céu, onde não haverá nem pranto, nem morte, nem luto, nem dor. Mas até que esse dia chegue, Deus te concede a graça de ser usado por Ele para aliviar a dor dos que sofrem, para acolher com amor e carinho as pessoas, de modo que assim elas entendam pelos seus gestos que Deus as ama, porque as pessoas com deficiência não estão acostumadas com amor, elas estão acostumadas com humilhação, com desprezo, com indiferença. Por isso, quando a gente encontra alguém que faz algo assim, isso toca tanto o coração da gente. E a gente, quando vai perguntar, logo imagina que é um político, é alguém que quer, né, tirar logo uma foto, é alguém que vai pedir algo em troca, é alguém que vai nos vender algo, é alguém que quer um depoimento, mas quando a pessoa fala, né, não, só quis te ajudar. Mas por que você fez isso? Porque eu fui ajudado, como nunca podia imaginar por Deus. O mínimo que eu posso fazer é estender a mão para ajudar outras pessoas. E foi um prazer fazer isso para você. Isso vai tocar mais do que 1000 palavras. E por isso mesmo, nós não vamos negar nenhuma das palavras da Escritura para essa pessoa, para que ela saiba que não partiu de nós, partiu de Deus em nós. E assim, nesses dias, Deus pode descortinar diante de você um privilégio que talvez você ainda não tenha conhecido, sabendo que você não precisa fazer um curso para ajudar uma pessoa com deficiência. Basta chegar e dizer, meu nome é Walter, posso te ajudar? Em seguida você diz, como eu posso te ajudar? A pessoa que precisa de ajuda é melhor para dizer para a gente, né? De que ajuda ela precisa. Seja bem-vindo ao Evangelho da Graça, que você já conhece. Mas seja bem-vindo a essa realidade. Não digo de um povo não alcançado, porque Deus tem suas formas de alcançar, né? E muito do que a gente faz alcança. Mas entenda que há um alcance mais belo. É aquele que a gente sabe que foi direcionado. É aquela situação em que alguém ajuda uma pessoa com deficiência, ela fala, você tem alguém na família com deficiência? Você fala, não. Então por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu aprendi que se eu aprendesse essas coisas que te ajudam, ao te encontrar, eu poderia te ajudar. Eu não sabia que era você, mas Deus sabia. E quando você precisar de novo, eu espero estar aqui para fazer o mesmo, na certeza que se você recebeu o Deus que moveu meu coração, Ele vai estar sempre com você. Amém?